Olá, bom dia. São 6h01 da manhã de uma quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Eu poderia falar das estrelas, do mar, das pedras que costumamos encontrar, da vida que poderíamos levar, dos contos e mais contos de ninar, da beleza da gente não encontrar. Eu, sim, eu poderia buscar, sim, a perfeição. E que sinônimo eu poderia dar? Eu posso, tu podes. Ele pode. Nós podemos, vós podeis. Eles podem. Que tipo de coisa a gente pode realizar se a gente com Deus não caminhar? Eu teria mesmo que uma carta enviar. Talvez eu fosse com Deus me encontrar, perguntar para Ele o que a sabedoria dele poderia me dar. E porque disso eu estou a falar. Há coisas que podem caminhar independente de pessoas, de coisas, de segundos, de terceiros, de conceitos. E mais uma vez, o que isso pode representar? Depende. Depende se a gente busca, sim, a verdade do olhar. O que seria um cacto? Sim, para alguém de algum lugar. Esse mesmo conceito, outro alguém de outro lugar iria me dar. E eu saberia separar o conceito de um lugar, do conceito de outro lugar. Eu saberia juntar, diferenciar, saber os espinhos pegar, até a água aproveitar, a casquinha película retirar. E por que disso, solto, junto, separado, eu estou a falar? Estou a falar pelas possibilidades. Pelas possibilidades de gente poder, até no deserto, caminhar. A gente vai encontrar água. Água para a gente seco, não ficar. Mas é mais do que isso. Sim, o que eu poderia no deserto encontrar? Que tipo de cacto? Que tipo de vida? Que tipo de coisa específica, solta, ligada, costurada? E por que essa coisa pode ser assim, é tão massa? Eu não sei não. Se Deus iria criar dificuldades, sim, para a gente no deserto estar. Imagine uma mãe que precisa um filho enterrar. Imagine a dificuldade que é a mãe voltar para o convívio familiar.
Imagine se ela não iria desejar um tempo para si mesma, dirá, e poder no seu próprio deserto caminhar, sabendo que ela poderia contar com os cactos que Deus esteve a espalhar a ponto de até um oásis para ela ofertar. A questão é que se a gente não souber mesmo a obra de Deus buscar, a gente sempre vai colocar uma desculpa para a gente se emaranhar, sim, em coisas pequenas, coisas que dentro até mesmo de um deserto não costuma nada representar. Imagine um, um deserto em que você precisa mesmo caminhar e ali você nada encontrar. Em compensação, se seus olhos você lavar com a pureza que Deus esteve a criar, certamente até mesmo no deserto você vai encontrar a beleza. A beleza do lugar para a sua vida você poder, em algum momento, ali, no próprio deserto, você encontrar. E porque esse é o assunto do lugar. Esse é o assunto. E de que assunto? Essa é a questão. É a gente saber separar as músicas que criança costuma gostar das músicas que adultos costumam na vitrola colocar para a criança simplesmente enganar. Quando a gente pensa em uma criança num lugar, em uma criança agradar, a gente tem que ter a reserva. Sim, a reserva no realizar. Criança não é para qualquer um cuidar. Criança não é para qualquer um tratar. Criança não é para qualquer um educar. Criança não é para qualquer um orientar. O problema é que essa farsa que nós costumamos elevar como meio de consumo no lugar, olha, isso já esteve mesmo. Não, ficou assim. Não se pode falar. Não se pode falar que não se coloca preço no lugar. Quanto custa o sonho de consumo de adulto? Sim, para música de ninar elevar. Quem foi que teve a coragem, sim, desse sonho de consumo elevar? Quem é que colocou alguém no altar, sim, como rainha espetacular, para todo esse sonho de consumo se exaltar? E quem é que esteve a pagar pelas extravagâncias, pelas festanças? Quem é que pôde no mundo, sim, angelical entrar?
Foi barato? Você, de fato, ali está, com a nave a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, nos dando até a ilusão de que qualquer um poderia ali estar e na frente da nave sacolejar? Qual é a responsabilidade de quem ali esteve? Sim, a balancear. Quanto custou? Sim. Qual foi o preço que estivemos a pagar? E onde essa conta está? Quem foi capaz desse balanço realizar e de algum modo soube no fundo do baú colocar? Como é que uma coisa esteve a se passar num determinado lugar e a gente teve a capacidade de movimentar a ponto de no fundo do baú colocar? E esse baú passar a lucrar, vendendo aquilo que há muita gente já esteve de fato a usar. Mas agora a gente poderia de fato uma espécie de recalchutar para no baú estar e o próprio baú a gente ajudar. Já que existe uma dificuldade tanta do baú carregar. Sim, sabe como é que é recordar? Se o baú não consegue carregar o dito recordar, o jeito foi a gente pegar e ali mesmo lançar como ponta para o baú puxar e poder o seu próprio movimento de consumo criar. E uma toalha de renda costurar, e essa toalha de renda começar de fato a funcionar. Sim, como rede a pescar, tal qual a rede esteve a, vamos dizer assim, a ajudar, a demonstrar como é difícil a gente ter que falar, sim, usando linguagem angelical no lugar. A questão é que a gente não tem como se justificar. Nem mesmo no mundo animal a gente vai poder encontrar algo que possa tanto nos destroçar como pessoa no lugar. Essa possibilidade não há. No mundo animal nós não vamos encontrar. Mas no mundo racional nós somos capazes de tudo realizar para a nossa boa vida a gente levar, para o nosso patrimônio a gente alimentar, para a gente ter como financiar, sim, aquilo que os outros estão a nos solicitar. E a gente vai abrindo porta no lugar para qualquer um passar. Não importa se será uma bucha de canhão ou se vai ser de fato um calibre espetacular.
A gente precisa o deserto. A gente precisa o deserto ali, alimentar. A gente precisa até de colocar uma coisinha aqui no deserto para a árvore virar. A gente precisa comprovar que nós somos operantes no lugar. Já que a inoperância esteve a passar, com outra inoperância a gente resolveu, de fato, se juntar, pensando que poderia, de fato, um ao outro ajudar, e o resultado é que ambos inoperantes não souberam nem mesmo o deserto alimentar, como o cacto, em cada lugar. E aquilo que já era tão ruim, só fez piorar. A ponto da gente ter que pegar pano, que há muito tempo por aqui, manga, esteve a usar, para uma toalha de mesa, de piquenique, toalha tipo a francesa, e a coisa passou a se dar com tanta naturalidade no lugar, que passou a ser natural a gente, de fato, olho mágico, usar. Até em lugares que a gente deveria, ao menos, sim, respeitar. Imagine se eu iria gostar que a minha imagem alguém esteve a usar, sim, para poder na toalha de mesa estar. Você podia até escolher o guardanapo que na boca vai passar, porque você esteve de fato, a comercializar, sim, pontos para alguém de fato babar e o guardanapo poder. Quanto custa a gente se maquiar? Sim, com uma figurinha, é cativa no lugar. Colocar uma pinta aqui, outra pinta acolá, um jeitinho aqui, um trejeito acolá, para a gente poder, de fato, o pensamento alimentar, todo mundo criar e você poder ali entrar e o mundo pueril você poder desfrutar. Será que se eu num deserto viesse a entrar, eu iria encontrar a criança a trabalhar? Será que é perigoso? Criança no deserto, assim, trabalhar? E os trapos do lugar? Será que os trapos iriam, em algum momento, criança, assim, respeitar? Saber que criança a gente não deve nem sequer vista levantar, quanto mais reparo botar. E quem já esteve assim, sim, pelo tempo a passar, a idade esteve a chegar, como é que eu poderia se encarar? Eu poderia justificar? Sim, para, vamos dizer assim,
a palmatória não alcançar? Quanto ele esteve a nos roubar? Quanto no fundo do baú está? Qual é o prejuízo a se calcular? E o que ele esteve a declarar? É dele? Foi dele? Pertenceu a ele? E o recordar? Se tudo eu juntar é o suficiente para nos indenizar? Tem como, de alguma maneira, sim, a ficção, realidade virá? Eu, desses 2 cactos, eu poder aproveitar a água, o espinho, a película? Ou não tem mais nada? Nem palma para gado ofertar. E quem é que continua a bancar? Se não tem nem mais palma para gado alimentar, quem é que continua a bancar? Quem é que sustenta a máquina que está a rodar para a ilusão se criar? Porque em nenhum momento desejamos, enquanto entidade, a se responsabilizar, desejamos mesmo denunciar. É razoável? É de direito se ocultar? Eu posso, na merendeira de criança, entrar e tirar o fundo para baú alimentar? Eu posso pegar caderno que criança vai precisar para eu poder, de fato, recorda, alimentar? Para essa corda o tempo todo ali eu puxar? Porque a rede esteve a precisar, uma corda estiveram a criar, e hoje não se sabe mais onde uma esteve a começar, nem o momento que a outra esteve a terminar, porque um tapete resolveram passar para a linha de consumo ali poder de fato costurar e poder de algum modo justificar o que cada uma estava a realizar como vamos dizer assim, coacordo. E a outra? Como é que o olho esteve a ficar? Esteve a acordar, foi o tapete do lugar, resolveu grama virar, para a palma não prejudicar. A questão é a gente, de fato, viver de fundão. E quando a gente resolve viver de fundão, é um prejuízo enorme, enorme, enorme. Mas nós não temos Constituição, não devemos ter jurisdição, casa de jurisdição, não devemos ter instituição, não devemos ter povo, nem povinho, nem povão. Nós não temos nada, não. Devemos ser um deserto em elevação, sem terra para a união. E aí,
como é que a gente vai poder, de fato, explicar que nós estivemos a doar até aquele que costuma a moeda usar para fundo de pensão ali se criar. E aí a gente poder o tempo todo patrocinar as maiores atrocidades do lugar. Cada um fingindo trabalhar para o nosso, quem sabe, bem-estar. O que seria um bem-estar? De alguém que precisa pensar, de alguém que precisa estudar, de alguém que precisa brincar, de alguém que precisa se alimentar, de alguém que precisa um simples caderninho pegar. O que seria? Quem é que teria a coragem de se apresentar trazendo a merendeira? E eu? Eu seria uma brasileira? Eu estou traindo a bandeira? Quem é que em algum momento esteve a se importar com a bandeira do lugar? Pano de chão, esteve a virar. Um dia pegamos para fogo alimentar, no outro dia pegamos para fogo apagar. Usamos até com pano de chão. Um dia passa aqui, outro dia acolá, um dia passa aqui, outro dia acolá. E os inúteis do lugar ali, sem saber nem sequer mais como falar sobre o que aqui, ali claramente estará a passar. E é vexatório, vergonhoso, é de enojar ver o noticiário de qualquer lugar. Porque continuamos a colocar alguém na nossa boca como se ele fosse alguém que a gente pudesse honrar. Enquanto o outro nós estamos, de fato, a buscar quinquinharia aqui, quinquinharia acolá, e busca, sem a gente em nenhum momento pegar a razão. Mas como a gente fica sem ter chão? Sim, porque se a gente pegar a razão, a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade com a nação. E trazer, de fato, até a nossa opinião, mas é com base na documentação. Mas falar da conveniência de elevação, esse aqui é bonzinho, esse não. Não, esse é maldito. Esse aqui dá para a gente, de fato, enquadrar na situação. Essa é a posição. Não, aqui não, aqui não. Eu, que hoje estou aqui a gravar, trazendo um assunto que eu preciso, de fato, me responsabilizar, eu dou a certeza de que eu posso desse assunto falar, eu posso detalhar. Sabe por quê? Em nenhum momento
em nenhum momento e em nenhum lugar eu estive a desconsiderar a inocência do altar. Sim, aquela inocência que eu vi no altar da casa de Vocinha. Deus menino nunca se afastou de lá. Deus menino estava lá antes mesmo de pela porta eu passar. Um avô a assoviar, coqui, pássaro preto, a cantarolar, o cardeal, o canto lindo, e mais outros pássaros ali, trazendo de fato tudo aquilo que Deus menino ali estava a representar. Nunca vi um passarinho preso para ninguém. Ninguém e ninguém maltratar, muito menos abusar. Eram livres para o canto elevar e Deus menino alegrar. Que Deus menino alegrar. Quando um primo meu esteve a passar para um outro lugar, o pai dele me deu um passarinho que era dele. E eu passei a conversar o tempo todo com aquele passarinho. Na cozinha o passarinho ficava a cantarolar. Algumas vezes esquecemos a gaiola aberta. O passarinho nunca esteve a voar. Vez fomos viajar, deixamos o passarinho para Coronel cuidar. Coronel, a comida foi trocar e o passarinho saiu a voar. E o desespero de Coronel, já que o passarinho alegrava a casa de uma maneira espetacular. E conseguiu que um menino que estava ali no lugar, o menino pudesse subir na árvore e pegar. Depois disso, eu resolvi o passarinho soltar. E deixei a gaiola aberta por vários dias. E o passarinho continuava lá. Até o dia que eu levantei e a gaiola estava vazia. Foi um misto de tristeza e alegria. Não foram dias que eu convivi com o passarinho, anos. Era como se o meu primo estivesse ali. A alegria dele, o jeito dele, a maneira dele. É assim quando a gente precisa de alguém se despedir. Não é tão simples assim. Mas Deus esteve a me pedir para eu, de fato, naquele tempo, usufruir da alegria de ouvir canto tão lindo
assim. E passei anos ouvindo aquele passarinho e dividindo com ele coisas que eu fazia ali sozinha na casa. As crianças estudavam e eu ficava sozinha ali com o passarinho. Não foi simples deixar o passarinho partir. Mas outros passarinhos chegaram ali com a mesma alegria que eu recebi. A questão é que é difícil a gente falar de coisas ruins, principalmente quando essas coisas ruins tiram a inocência de coisas assim. Por isso, eu estou aqui pronta para entrar e para sair de qualquer lugar aqui, inclusive esse aí. Porque eu nunca estive mesmo a ferir nenhum passarinho que ali eu vi. Eu desejei ouvir, entrar no mundo e sentir, e poder dizer para cada anjinho: eu sofro por ti. E eu vou assumir responsabilidade sobre o que eu vi. Não é dado a ninguém o direito de tamanha brutalidade. A ninguém. Há monstros, se pode esperar qualquer coisa. E se são monstros, não podem continuar como seres humanos no lugar, com livre acesso. Com livre acesso. Como se nada eles estivessem a realizar. A barbárie estivemos a legitimar, legalizar, naturalizar, normalizar. Comigo não vão poder justificar. Disso, claramente, eu vou falar. Barato não vai ficar. Se tem uma bandeira nesse lugar, é bom a gente hastear. É bom a gente hastear, respeitando cada estrelinha que a bandeira com toda certeza pode representar. Cada estrelinha que aqui se costuma enterrar com os monstros. Abusar.